Bom dia, irmãos, graça e paz. Estamos aqui nos reunindo mais um sábado para estarmos estudando a carta que Paulo escreveu à igreja, à igreja em Éfeso. Hoje nós estamos na nossa 13ª aula e vamos estar estudando apenas 5 versículos. Nós vamos estar falando aqui em Efésios 5, do versículo 15 até o versículo 20. Vamos fazer essa leitura então. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses versículos eu li na Bíblia Shed. Eu vou fazer agora a leitura na Bíblia A Mensagem. Os irmãos poderem observar a forma como o Eugene Peterson ele qualifica contextualizando o texto. Portanto, olhem por onde andam, usem a cabeça, aproveitem ao máximo cada oportunidade. Vivemos tempos difíceis. Não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. Não busquem alegria se embriagando com vinho. Isso acaba em libertinagem e imoralidade. Ao contrário, bebam do Espírito de Deus à vontade. Cantem hinos, não músicas de boteco. Cantem música que brota do coração para Cristo. Cantem louvores por tudo, pois de qualquer situação pode surgir um tema para uma canção. A Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos estar orando, então, para darmos início ao nosso estudo. Deixa eu marcar aqui. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar estudando a Tua Palavra. Senhor, nos dê sabedoria nesse momento, que o Teu Espírito Santo possa estar falando aos nossos corações. Abra as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, entender a Tua Palavra. Que nesse momento, ó Deus, possamos gozar de toda a plenitude de entendimento, para que nós possamos, ó Pai, aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, aquilo que o Senhor tem, ó Deus, preparado para nós. Nós te pedimos essas coisas em nome de Jesus, amém. Irmãos, Paulo começa aqui, então, dando uma ordem, Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então, nesse versículo, Paulo, ele parte de duas suposições, Ele pressupõe o seguinte, que os cristãos são pessoas sábias e que a sabedoria cristã, ela é prática, pois ela nos ensina como devemos nos comportar. Então Paulo vai falar, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então os cristãos, eles são sábios e a sabedoria cristã, ela é prática, porque ela nos ensina como viver. E isso, se nós partirmos aqui, desde do versículo 25 do capítulo 4, a gente pode ver porque Paulo vai falando, ali, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Lembra que foi uma coisa que demos há umas 2 ou 3 aulas atrás, quando Paulo sempre vem com uma coisa negativa, mas ao invés dele ficar apenas naquilo que é negativo, que nós falamos na época que seria uma forma de legalismo, Paulo dá a questão positiva. Então ele não vai só dizer, não pequem,
Porque é muito interessante, mas se a gente chegar para uma pessoa que não seja crente, você fala assim, o que é ser cristão para você? O que você acha que é ser cristão? A pessoa vai dizer assim, cristão é aquele que não fuma, cristão é aquele que não bebe, cristão é aquele... Vai dar um monte de negativa do que é ser cristão. Mas, no entanto, Paulo aqui, ele trabalha não com as negativas daquilo que o cristão não deve ser, mas Paulo vai trabalhar com o positivo, aquilo que nós devemos ser. Então ele vai dizer, deixem de falar a mentira e falem cada um a verdade. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para ajudar aquele que nada tem. Ele vai falar, não saia da vossa boca palavra torpe, antes saia da vossa boca palavras que edifiquem, não é? Conforme a necessidade, não é, de cada um. Então transmita graça àqueles que a ouvem. Então Paulo, ele vai trazer isso e esse é um exercício que seria muito bom se nós praticássemos. E que as pessoas pudessem olhar para nós cristãos não como aquelas pessoas que não fazem um monte de coisa, e sim como pessoas que fazem aquilo que elas realmente devam fazer. E na semana passada nós encerramos até ali com aquela questão, porque Paulo vai falar muito do contraste de trevas e luz, não é? E nós estivemos aqui falando como é que nós podemos sair das sombras, não é? Fazer manifestar a nossa luz através de ações, através de atos, não é? Como que nós podemos realmente, irmãos, ser luz e ser sal? Isso é uma coisa que, fazendo esse estudo, tem me perturbado bastante, porque às vezes a gente fica tão acomodado dentro dessas quatro paredes e a gente acaba ficando de fato legalista, não é? E a gente se depara com tanta coisa que tem acontecido e muitas das vezes a igreja está simplesmente, não é, inerte, inativa. É como se ela não tivesse nada a ver com aquilo que está realmente acontecendo ao redor dela. E na semana passada, não é, quando estudamos, Paulo vai falar, não é, todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levante-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Paulo está falando isso à igreja, não é? Levanta-te tu que dormes. Ele está, né, dizendo, ó igreja, você está adormecida, levanta, não é? Levanta-se de entre os mortos e Cristo te iluminará. E hoje nós dando continuidade ao estudo, nós já entramos aqui nesse ponto, quando ele fala, portanto, vede prudentemente como andais. Né? Então, é muito interessante, não é? Eu vou tornar a falar aqui nesse momento, que a gente precisa entender que isso aqui era uma carta e que não tinha separação de versículos, de capítulo, não tinha subtítulo. Então, faça a leitura de forma continuada, porque pegando os últimos versículos da semana passada mais uma vez, não é? Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, não é? Portanto, igreja, eu já pedi que vocês despertem e agora eu vou dizer, vede prudentemente como andais, não como loucos, não como nécios, não é? E sim como sábios. O verbo andar aqui, não é, quando ele diz aqui, vede prudentemente como andais, Paulo está falando de comportamento. Então andar aqui é igual a comportar-se, não é? Ou poderia ser igual a viver. Olha como vocês vivem, não é? Olha como vocês se comportam, olham como vocês andam. A igreja primitiva, não é, logo que ela surgiu, ela era inclusive conhecida como a igreja do caminho, não é? Porque era uma igreja, não era um grupo de pessoas que determinavam um novo caminho pelo qual eles deveriam andar, um caminho agora em que judeus e gentios, não é, formavam uma família, não é, onde havia um só Deus, um só Espírito, não é? Então eles, por todas essas diferenças, eles eram tidos como a igreja do caminho, não é? O povo que seguia um novo caminho. E aqui Paulo vai falar, olha, vede como andais. Nós falamos diversas vezes ao longo desse estudo a questão da forma como nós não devemos andar.
Lá no capítulo 2, os versículos de 1 a 3, Paulo fala, olha, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, ó, aí o verbo, né? Nos quais vocês se comportavam, né? A forma como vocês se comportavam ou a forma como vocês viviam, não é como era a forma como eles andavam, como eles viviam. Eles viviam segundo o curso deste mundo. Eles não, nós, né? Vivíamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos, né? Andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então Paulo está falando aqui, ó, uma forma como nós não devemos andar. Outro texto, não é, que Paulo vai dizer como nós não devemos andar, está lá no capítulo 4, versículo 17. É bom que vocês, não é, marquem lá na Bíblia de vocês como não devemos andar. Aí marca lá Efésios 2, 1 e 3. Efésios 4, 17. Depois eu vou dar os momentos em que Paulo fala como devemos andar. No 4,17, Paulo vai dizer: isto, portanto, digo no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos vossos pensamentos. Então Paulo está falando, olha, não vivam, não se comportem como se comportam os gentios, não é, na vaidade dos próprios pensamentos, não é, não andem como os pagões. Agora Paulo, ele não vai dizer só aquilo como a forma como nós não devemos andar, mas ele vai dizer também a forma como devemos andar. E aí está lá no versículo 1 desse mesmo capítulo 4, Paulo vai falar: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, né? Então, andem de forma digna, segundo a vocação com que vocês foram chamados. No capítulo 5, versículo 1, né, ele vai dizer, 1 e 2, ele vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus, como filho amado, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus e aroma suave. Né? Andem em amor. E o versículo 8 desse mesmo capítulo 5, Paulo também vai dizer como devemos andar. Ele vai dizer: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Né? Muito lindo essa sequência. Então, Efésios 2, 1 a 3, né? E Efésios 4, 17 são as formas como nós não devemos andar. E Efésios 4, versículo 1, 5, capítulo 1 e 5, 4, versículo 1, capítulo 5, versículo 1, capítulo 5, versículo 8. Paulo diz como nós devemos andar. Devemos andar como filhos da luz. Não é? E é interessante, irmãos, porque nós tomamos cuidado com as coisas que nos importam. Não é? Com o que nós nos importamos? Não é? Porque ele vai dizer aqui: vede prudentemente, né? Quer dizer, tomem cuidado, prudência, não é? Cuidado. Então ele está falando, olha, portanto, vede, não é? Cuidadosamente como andais, vede como vocês vivem, né? Cuidadosamente como vocês vivem. E aí a gente tem que pensar que a gente se importa, não é? A gente é prudente com aquilo que nos é importante. Aquilo que não é importante na minha vida, eu não dou muito valor, então aquilo ali não tem muito significado para mim. Não é? Você compara, por exemplo, uma relação assim, da mulher e do homem com um carro, né? Pode ser que tenha exceção, mas geralmente para a mulher o carro é um objeto. Né? É apenas um objeto que nos transporta para determinado lugar. Mas se ele puder andar sem álcool, sem combustível, se ele puder andar sem óleo, sem o pneu dele murchar, para a gente vai ser ótimo, porque eu só quero que ele me leve. Eu não tenho muito apego. Né? Já quando você parte para uma relação, né, do homem com o carro, eu vejo meu pai, meu esposo e tantos outros homens, aquilo ali, né,
tem todo um cuidado, está sempre prudente com aquele objeto, não é? E meu esposo está sempre me chamando a atenção porque ele diz que eu não sou cuidadosa, eu não tenho cuidado com aquilo. Já por outro lado, nós temos cuidado com outras coisas. O sexo feminino é mais vaidoso, né? Então existe sempre uma tendência da gente dar importância para aquilo que a gente acha, né? Da gente ser prudente com aquilo que a gente acha que é importante na nossa vida. E aqui, a vida espiritual, ela tem que ser importante para todos nós. E nós precisamos ser prudentes, não é? Tomar cuidado com a nossa vida espiritual. E como é que a gente vai tomar cuidado com a nossa vida espiritual? Tendo cuidado com a nossa vida, não é, devocional, cuidando da nossa vida devocional, cuidando, não é? Paulo veio aqui, cuidem daquilo que vocês pensam, cuidem daquilo que vocês fazem, não é? Tanto que ele vai falar aqui no capítulo 5, né? A impudicícia e toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém aos santos, não é? Nem conversação torpe, nem palavras vãs, chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, andem em ações de graça. Então Paulo, ele vem aqui ao longo dessa carta descrevendo, não é, como que nós devemos nos comportar, como é que nós damos essa devida importância, esse devido cuidado. E agora ele vai dizer, olha, portanto, quer dizer, esse versículo 15 vem logo aqui, né, após, desde lá do capítulo 4, versículo 25, que Paulo vem dizendo ali, fazendo diversas exortações à santidade, como que nós devemos andar, aquilo que nós devemos evitar, e após, não é, vir ali fechando, né, todo esse círculo aqui daquilo que nós não devemos fazer, Paulo vai dizer, portanto, não é, vede prudentemente, prestem atenção como é que vocês vivem, como é que vocês andam, não é? Não andem como loucos, mas andem como sábios. Aí ele continua falando aqui, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que Paulo quer dizer com remir o tempo? Não é? Remir, não é igual a comprar de volta. Lembra do livro de Ruth, não é, que Boaz é o remidor, não é, de Noemi, ele é um remidor de Ruth, porque Ruth era nora de Noemi. Então ele vai ali e ele se oferece para comprar, não é, para poder se casar com Ruth, e dessa forma o filho que eles teriam seria a continuidade dos descendentes dos filhos de Noemi. Então havia essa questão ali do remidor, não é? No Antigo Testamento, dentro do entendimento aqui desses irmãos, eles entendiam perfeitamente que remir, não é como comprar de volta. Ou então nós podemos, existe também um outro significado, não é? Dentro dessa palavra, que seria remir o tempo da escravidão, não é? Quando nós éramos escravos do pecado, não é? Escravos do mal. Então ele está falando aqui, olha, tirem o melhor proveito do tempo de vocês. Então Paulo está dizendo, olha, remindo o tempo, não é? Aproveitando ao máximo as oportunidades que vocês têm, porque antes nós éramos trevas, antes nós vivíamos ali, não é? Fazendo coisas erradas, éramos escravos do pecado. Então ele está falando, olha, comprem, não é, esse tempo que vocês gastaram lá. Então, a partir de agora, vocês vivam da melhor forma possível, vivam da melhor maneira possível, não é? Remindo o tempo de vocês, porque os tempos são maus, não é? E aqui tempo, né? Eu coloquei aqui uma setinha kairos e outra setinha oportunidade. Então aqui o tempo não é remindo o tempo, não é remindo as oportunidades, aproveitando ao máximo todas as oportunidades que vocês têm, porque os dias são maus. E aí ele continua, não é? Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Aí eu até peguei o versículo da Bíblia Mensagem e eu coloquei aqui, não é? Porque ele diz, olha, não se descuidem, tentem entender o que Deus quer para vocês, não é? E aqui na Bíblia Shed ele está dizendo, por esta razão, não é?
não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E na Bíblia há a mensagem: não se descuidem, tentem entender o que Deus quer de vocês. Não é? Isso aqui é muito importante, irmãos, porque muitas das vezes a gente entra numa briga muito ferrenha, querendo impor, não é? A nossa vontade. A gente vê muito isso dentro das igrejas, dentro desse contexto agora, as pessoas determinando aquilo que elas querem, não é? Tem até alguns cânticos, não é, que dizem: me restitui, eu quero de volta o que é meu. Você vai ter se Deus quiser. Se Deus não quiser, você não vai ter, não é? E as pessoas determinam aquilo que elas querem. É muito confuso, porque às vezes eles pegam textos lá do Velho Testamento que tinham uma aplicação para o povo de Israel, aí querem trazer para dentro do contexto, não é? Em que nós estamos vivendo, e não tem, entendeu? É texto fora do contexto, não é? E o próprio Jesus Cristo, ele orou. Como é que Jesus ora na cruz? Né? Qual é a oração de Jesus na cruz? Na cruz não, no Getsêmani, não é? Jesus vai dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Aí ele continua: mas não se faça a minha, mas a tua vontade. Então, era uma coisa que Jesus queria fazer? Ele está pedindo a Deus que, se fosse possível, se tivesse outra forma, outro meio de salvar a humanidade, use esse meio e me livra disso aqui. Mas eu sei que a sua vontade deve ser superior à minha. Então ele vai dizer: mas não se faça a minha, mas a sua vontade. E a oração do Pai Nosso, não é? Que Jesus também nos ensinou. Como é que Jesus fala? Né? Ele diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é muito interessante, irmãos, porque em alguns momentos a vontade de Deus ela pode ser alterada, né? Por meio das nossas orações. Existe questão que é irredutível. Deus determinou que seria daquela forma e vai ser daquela forma. E por mais que a gente ore, tudo que vai vir da parte dele é o conforto para que nós possamos suportar aquele momento. Um exemplo. Ali a questão de Davi com o primeiro filho dele, com o primogênito dele, com Betsaba, né? Deus havia dito por intermédio do profeta Natan que aquela criança morreria. Quando a criança nasce, que ela fica doente, Davi vai lá, Davi rasga a roupa dele, Davi joga cinza na cabeça, Davi se humilha, Davi ora, mas Deus já tinha determinado que a criança morreria. E a criança morre. Já o rei Ezequias, Deus manda o profeta Isaías ir lá e dizer para o rei que ele ia morrer. Aí o rei vira para o canto, ora, não é? Fala ali com Deus, tem uma oração, e aí eu vou dizer, ele reclama com Deus. Ele coloca para Deus tudo aquilo que ele tinha feito, e ele diz, né, poxa, eu quero viver mais. E antes do profeta Isaías atravessar os muros do palácio, a Bíblia diz que Deus vai lá e manda o profeta Isaías voltar e dizer para o rei Ezequias que daria a ele mais 15 dias. Então nós vemos questões que são irredutíveis, né? Deus diz que vai ser dessa forma e vai ser dessa forma. E nós vemos questões que Deus muda de acordo com aquilo que sonhamos, que oramos, aquilo que pedimos. E existe coisa que ele faz até mesmo sem estar com vontade. Que é o caso, por exemplo, já dentro do Novo Testamento, da mulher sírio-fenícia. Não é? Ela chega para Jesus, não é? E ela vai clamando atrás de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí os discípulos falam para Jesus: Jesus, atende essa que vem atrás de nós, não é? Porque ela está fazendo muito alvoroço, ela está atrapalhando. E Jesus diz: eu não vim servir senão aos filhos das ovelhas de Israel.
Mas aí aquela mulher chega para Jesus, ouvindo o que Jesus diz, ela diz sim. Né? Quando ela chega diante de Jesus, ela fala, Senhor, socorre-me. Aí ele vai e fala, não é bom lançar pão, né? Lançar pão aos cachorrinhos. E aí a mulher fala, sim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Então a gente vê que ali ele não estava dentro dos planos dele, né? A princípio não estava, mas aquela mulher ali, ela insiste, ela dialoga, ela defende, não é? E ela tem ali, não é, a sua vontade ali, né? O seu pedido realizado, a sua filha é curada. Mas o apóstolo, ele nos chama a atenção, não é? Que nós não devemos ser insensatos, mas devemos procurar compreender qual a vontade do Senhor. Então nós vimos que a vontade do Senhor, ela pode até, não é, nos atender, não é, dentro daquilo que estamos orando, aquilo que Ele estamos pedindo, mas nós devemos ser, irmãos, prudentes e não insensatos, não é, na nossa forma de orar, de pedir, não é, e de ter aquele tempo ali, né, com Deus. E aí ele entra aqui no versículo 18, não é? Ele vai dizer, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui, Paulo, ele, na carta aos Efésios, lá no capítulo 1, versículo 13, ele vai dizer, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então, no capítulo 1, versículo 13, Paulo diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo. O que Paulo está dizendo quando ele diz que nós fomos selados? Não é? Em quem vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, qual é a palavra da verdade? O Evangelho. Não é? O Evangelho da vossa salvação, tendo nele crido em Jesus, não é? Foste selado, foste carimbado, foste batizado, não é? Com o Santo Espírito da promessa. E aqui eu fiquei numa dúvida assim, eu falei, gente, eu passo batido por essa questão do Espírito Santo e já entro ali, né, nos deveres da mulher, estou ansiosa para falar aqui, né, sobre os deveres da mulher, a mulher submissa, ou eu me detenho no Espírito Santo para a gente poder estudar. E eu estava hoje de manhã ali relendo, né, revisando tudo aquilo que nós estaríamos trabalhando, e eu vi que a gente realmente, irmãos, a gente tem que parar um pouquinho aqui para entender. Né, porque há muita confusão entre as igrejas, não é, mais tradicionais, as igrejas pentecostais, com relação a essa questão do Espírito Santo. Então eu trouxe aqui algumas coisas para que nós possamos entender, não é, o que é o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo e o que o Espírito Santo faz por nós. O que Paulo quer dizer com enchei-vos do Espírito Santo? Por que Paulo está comparando o Espírito Santo com o ser embriagado com vinho? Não é? Será que quando eu estou cheia do Espírito Santo, eu fico da mesma forma que eu fico quando eu estou embriagado? No sentido de que você está sendo controlado, não é? Se você está embriagado, você está sendo controlado pela bebida, pelo álcool. E se você está cheio do Espírito, você está sendo controlado pelo Espírito Santo de Deus. Nesse sentido, é que Paulo usa, não é, essa comparação, essa referência. Então ele vai dizer, vocês não andem, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, no qual há, não é, confusão, mas encham-se do Espírito. Então, aqui a comparação é que quando eu estou cheio do Espírito, não é, eu estou sendo controlado pelo Espírito Santo. Quando eu estou cheio da bebida, eu estou sendo controlado pela bebida. Mas aqui acaba a semelhança. Porque quando eu estou cheio da bebida, eu fico, algumas pessoas ficam irracionais. Algumas pessoas não conseguem sequer se lembrar daquilo que elas fizeram enquanto estavam embriagadas.
Mas o Espírito Santo, ele não promove esse tipo de comportamento, esse resultado, né? O ser cheio do Espírito não quer dizer que eu saio de mim, não quer dizer que eu vou, não vou depois nem me lembrar daquilo que o Espírito Santo fez enquanto eu estava cheia dele. Tá? O culto, não é? Paulo vai dizer lá em Romanos que o nosso culto, ele é o quê? Racional. E lá na carta aos Gálatas, Paulo vai dizer ali os frutos do Espírito. Gálatas 5, 22, 23, Paulo vai dizer aqui quais são os frutos do Espírito. Vamos ler lá. Gálatas 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, ser cheio do Espírito Santo é estar cheio dos frutos do Espírito Santo. Não é? É estar ali, não é? É estar repleto de amor, de alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. E aqui vem, domínio próprio. Então, o culto, ele é racional. E o crente, um dos dons do Espírito, um dos frutos, não é, do Espírito Santo, é você ser, você ter o domínio próprio. Então, essa questão assim de você, eu estou recebendo o Espírito Santo aqui, eu estou cheio do Espírito Santo, e aí você começa numa irracionalidade, né? Como a gente vê aí as pessoas desmaiando, pessoas caindo, né? Efeito dominó, cai um, cai lá uma leva, não é? Efeito do riso, as pessoas rindo sem eira nem beira, não é? Recebendo a unção do riso, recebendo a unção, não é? Da cusparada. Nada disso faz parte, irmãos. Isso são questões de heresias, não é? São realmente coisas que não estão aqui dentro do contexto bíblico, não é? Nós não achamos respaldo para essas coisas. Então, sempre que você vê alguma coisa que foge do racional, você dá um passo atrás para você analisar melhor todo o quadro daquilo que está acontecendo. Lembre-se sempre que o culto a Deus, ele é racional, e que um dos frutos do Espírito é ter domínio próprio. Tá? Então, Paulo, ele vai nos dizer lá no capítulo 1 que nós fomos selados, ou seja, que nós fomos batizados pelo Espírito Santo. No capítulo 4, versículo 30, Paulo vai dizer que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, no qual nós fomos selados para o dia da redenção. Então, no capítulo 1, ele diz: vocês foram selados. No dia da conversão de vocês, vocês foram selados. Então, você recebeu o Espírito Santo naquele momento da sua conversão. Então, se alguém perguntar para você: você foi batizado? Você já foi batizado no Espírito Santo? Já. Se você crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, você foi batizado no Espírito Santo. Porque Paulo está dizendo aqui no versículo 13 do capítulo 1, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. E agora Paulo vai dizer no capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Mas agora Paulo está dizendo que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Então ele está falando de outra coisa. Tá? Eu posso, irmãos, ter recebido o Espírito Santo, né? Eu posso ter me convertido e posso não ser cheia do Espírito Santo. Eu me converti, mas eu não busco. Não é? Eu não busco andar aqui, fazer as obras, não é, da luz. Eu vivo ali com o meu pé cá, com o meu pé lá. Né? Ou outros exemplos, uma pessoa que se converteu e logo depois ela morreu. Ela não teve nem tempo de buscar ser cheia do Espírito Santo. Não é? Então, são várias questões. Eu queria que os irmãos entendessem que são duas coisas diferentes. Você ser selado, você receber o Espírito Santo,
né? E você ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é aquilo que Paulo está falando ali, olha. Vede prudentemente como andais, não é? Não como loucos, ou seja, busquem o Espírito Santo, não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo. É dentro desse contexto que Paulo está aqui falando. Paulo está dizendo que nós devemos ser cheios, não é? É interessante que, gramaticalmente, Paulo vai usar dois imperativos, não é? Ele vai dizer, não é, 2 mandamentos no sentido de que nós não devemos ficar bêbados, mas que devemos ficar cheios do Espírito Santo. Então, Paulo vai dizer, não vos embriagueis, tá? É um imperativo, e ele vai dizer, mas enchei-vos, não é? Enchei-vos, dá a questão da continuidade, né? Que é uma busca que nós devemos fazer constantemente em nossas vidas. E Paulo vai nos dar 4 particípios, não é presente, porque ele vai dizer, vamos repetir o versículo 7. Por esta razão, não, versículo 18. E não vos embriagueis, um imperativo, não é, com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos, o segundo imperativo, não é, do Espírito. Aí Paulo vai dizer 4 particípios presentes, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração, falando, não é, cantando está aqui embaixo, né? Então, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, não é? Dando graças, não é? Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, que nós vamos estar estudando na semana passada. Então, Paulo dá 2 imperativos e 4 particípios presentes. Então, quais são os nossos deveres? Nós não devemos beber e nós devemos ser cheios. Quais são as consequências de nós não bebermos o vinho, né? Não nos embriagarmos e sermos cheios do Espírito Santo? Está aqui, as consequências são os 4 particípios. Nós vamos falar, não é, entre nós, entre vós com salmos, não é, entoando hinos e louvando a Deus de coração. Nós vamos estar sempre dando graças a Deus por tudo aquilo que nos acontece e nós vamos saber nos sujeitarmos uns aos outros, não é? Aqui, quando Paulo está falando, não é, falando entre vós com salmos, logo aqui no versículo 19, quando ele diz falando entre vós com salmos, Paulo está falando do culto público. Não é aquele culto em que nós nos reunimos e que estamos agora há algum tempo sem poder, não é? Sem podermos realizar. Então, Paulo aqui é uma das consequências de nós sermos cheios, não é, do Espírito Santo, é que nós buscamos esse culto, não é? Nós queremos estar em comunhão com os irmãos, nós queremos estar ali naquele momento, naquela alegria, não é? Eu lembro no culto de domingo passado, quando a gente ouviu o coral cantando, e a emoção que eu fiquei, não é? Há tanto tempo sem ouvir o coral da nossa igreja e ele cantando ainda mais aquela música que eu amo, né? Com a minha voz clama ao Senhor, que emoção que eu fiquei, não é? De estar participando. Para os irmãos, né, terem uma ideia, eu fiquei emocionada no outro dia indo a um velório, né? Era um velório de uma pessoa crente, mas o fato de estar ali reunida, ouvindo, né? Vendo o pastor ali na frente, as pessoas entoando o hino, apesar do momento ser um momento muito triste, me emocionou estar ali, naquela comunhão com os irmãos, ainda que não fossem os irmãos da minha igreja. Mas vamos adiante. Quando Paulo fala aqui, né, entoando e louvando, não é, falando entre vós com salmos, não é? Entoando e louvando de coração ao Senhor. Quando ele entra aqui, ele está falando de coração ao Senhor, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Paulo está falando da nossa devoção, do nosso a sós com Deus, não é? Aquele louvor que brota do coração alegre e grato a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. A gratidão, não é? E aí eu até botei uma observação aqui também, que ele vai falar, né?
dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Aí, irmãos, é uma questão aqui que a gente tem que trabalhar, porque nós não podemos ser insensíveis com relação a isso. E até voltando ao exemplo do velório em que eu estava, a gente vê muitas das vezes as pessoas falando assim coisas que é surreal, né? Diante daquilo que as pessoas estão passando, do sofrimento que as pessoas estão passando, como que eu posso chegar para a mãe, né, desse menininho que morreu ontem lá em São João de Meriti, um garotinho lindo de 7 anos de idade, dizer para ela que aquilo ali é a vontade de Deus? Irmãos, não é da vontade de Deus que aquela criança tivesse morrido daquela forma. Que Deus é esse que nós estaríamos servindo, que seria tão sádico? Que Deus sádico é esse que vocês servem a ponto de dizer para uma mãe que perde um filho que aquilo ali foi a vontade de Deus? Nós precisamos entender que a vontade de Deus ela é soberana, mas existe o livre-arbítrio. Existe aquilo que o homem faz e aquilo que o homem decidiu fazer e que, por vontade dele, ele está fazendo e que pode trazer consequências como a consequência da morte daquele rapaz, daquele garotinho de 7 anos. Então, tanto que Deus, que a Bíblia vai dizer que nós devemos chorar com os que choram. E se fosse para darmos graças a Deus assim por tudo aquilo que acontece na humanidade, como é que você lidaria com essa questão de chorar com os que choram? Não é? Como é que eu vou dizer que é da vontade de Deus uma esposa que adultera? Que é da vontade de Deus um marido ébrio, um homem embriagado, né, que não gosta de trabalhar? Como é que eu vou dizer que é da vontade de Deus que a filha, né, de uma irmã se prostitua? Como que eu vou dizer que é da vontade de Deus que alguns irmãos, não é, tenham os filhos drogados, viciados, não é, numa cracolândia da vida? Como que se vai dizer que essa é a vontade de Deus? Aquilo ali foi a escolha da pessoa, não é? O prostituto, o ébrio, a que pratica o adultério, é a vontade da pessoa, não é? É o livre-arbítrio e não a vontade de Deus. Então, agora, nós não discutimos com Deus, não é, o sofrimento, nós confiamos em Deus, não é? E devemos agradecer as providências em meio à dor. Se você parar para pensar, por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo agora de pandemia, para pensar em todas as coisas. Tudo bem, é uma situação, irmãos, assim, 60 mil mortos, não é? Aqui no Brasil, o Rio de Janeiro já passando de 10 mil mortos. O Rio de Janeiro, não é, por milhões de habitantes, ele já tem um número superior às mortes que ocorreram na Alemanha, às mortes que ocorreram na Itália. Então, assim, como é que você vai dizer assim, como é que eu posso ver coisa boa nisso aí? Mas para pensar nas providências que Deus tem realizado na sua vida, na vida da sua família nesse período de pandemia. Para pensar naquele telefonema que você não esperava, naquela oferta que você não esperava. Quantas bênçãos Deus proveu a você e a sua família nesse período que nós estamos passando. Aí eu vou dizer, não, a vontade de Deus, essa pandemia é porque o homem é pecador, porque isso, porque aquilo. Olha, irmãos, até onde eu sei, cai lá na ação do homem. Deus pode acabar com a pandemia de uma hora para outra? Pode. E nós oramos pedindo a intervenção dele. Mas ore de forma sensata e agradeça a Deus por tudo aquilo que ele tem, não é, corroborado, tudo aquilo que ele tem providenciado, mesmo em meio a tanta dor. Nós estamos chorando com os que choram, não é? Mas estamos também vendo as bênçãos de Deus sobre a vida de muitas pessoas e podemos nos alegrar, não é, nas providências, no cuidado que Deus tem para cada um de nós. E eu botei aqui que quando nós
observamos a providência de Deus em meio à dor, isso é louvar a Deus, porque Deus é Deus. Né? Como diz aquele cântico, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, né? Se eu for consumido pela doença, Ele também é Deus. Então, é louvar a Deus. Eu acredito em Deus, acredito na vontade soberana de Deus. Não é? E acredito que a minha vida está nas mãos dele. Então, aquilo que acontecer na minha vida foi porque Deus permitiu. Agora, ser grato por desgraça, isso é zombar, não é, de quem está sofrendo. Né? Se eu digo para uma pessoa, não, você sofreu essa perda, mas você tem que ser grato, porque isso aí veio... Isso aí é zombar. Zombar não é de quem está sofrendo. Mas eu queria voltar aqui para nós falarmos um pouquinho dessa questão do Espírito Santo. Eu trouxe aqui o livro, não é? Manual de Teologia Sistemática, do Zacarias Severa, e ele nos dá algumas observações. Primeiro, ele vai falar aqui. Primeiro, eu gostaria de passar para vocês algumas referências, não é, do que, quando a gente diz que o Espírito Santo, ele é um ser pessoal. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então, o Espírito Santo, ele não é um vento. O Espírito Santo não é algo líquido, não é? Quando eu digo ser cheio do Espírito Santo, não é nesses sentidos, não é? Pode até parecer, em cheios você imagina logo líquido, não é? Algo que está sendo ali, não é, que vai preencher, não é? A ser cheio do Espírito é realmente a questão do preenchimento, a minha vida, né? Ser preenchida pelo Espírito Santo, mas não é nada líquido, não é nada gasoso. Não é? Quais são as referências bíblicas que nos mostram que o Espírito Santo é um ser pessoal? Não é? Primeiro, o Espírito Santo tem as propriedades básicas de uma pessoa. Quando nós abrimos lá em 1 Coríntios 2, 10, 12, diz que o Espírito Santo, ele tem inteligência, não é? Ele tem consciência própria, ele tem autodeterminação, 1 Coríntios 12, versículo 11. Ele tem consciência moral, Gálatas 5, versículos 16 e 17. Essas qualidades são próprias dos seres dotados de personalidade e não de animais ou de coisas como ar, fogo, vento e luz. Tá? Por isso a Bíblia diz que o Espírito Santo é um ser pessoal. O Espírito Santo é um ser pessoal porque ele age como uma pessoa. Ele fala, está lá em Atos 13, versículo 2. Ele ensina, João 14, 26. Ele convence, João 16, versículos 8 e 11. Ele intercede, Romanos 8, versículo 26. Ele dá testemunho de Jesus, não é? João 15, 26. Guia os crentes, Atos 8, 14. Dirige os missionários na obra, Atos 16, versículo 6, não é? Constitui pastores, distribui dons, e aí tem as referências. Depois eu vou mandar cópia dessas páginas no WhatsApp para os irmãos. O Espírito Santo é um ser pessoal porque ele pode ser atingido como uma pessoa. Hoje mesmo nós lemos aqui, não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é chamado de Paráclito, né? Que é ajudador, consolador, conselheiro. Não é? Sendo o Espírito Santo um ser pessoal, nosso relacionamento com ele deve ser como de entre pessoas e não como entre uma pessoa e uma coisa. No relacionamento interpessoal, a vontade das partes precisa ser levada em conta. Deve haver consideração e respeito mútuos. Nesse sentido, Deus falou com o povo de Israel dizendo: por acaso andarão duas pessoas juntas se não estiverem de acordo?
Então, para andarmos pelo Espírito, precisamos conhecer a vontade dele e nos sujeitar a ele. Ele é soberano e nos conduz à vida. Agora, eu vou passar rapidamente aqui para os irmãos, não é, a questão assim. Eu tinha botado aqui, né, as interpretações com relação às correntes, né, do Espírito Santo, mas eu não vou me deter nessa parte aqui, não. Eu vou apenas ler o que a Convenção Batista Brasileira, né, na sua declaração doutrinária, fala. Não é? Isso aqui é com relação às interpretações correntes do batismo do Espírito Santo, não é? Que é justa essa questão aí. Você é batizado, geralmente as pessoas perguntam, você foi batizado no Espírito Santo? Eu digo, sim, eu fui batizado no Espírito Santo no dia em que eu me converti. Elas, não, eu não estou falando desse batismo. Não estou falando desse batismo. Então, não existe outro batismo. Porque o dom de falar em línguas foi uma coisa... existe o dom de falar em línguas, Paulo fala, mas isso ele trata como um dom. Ele não diz que isso é batismo do Espírito Santo. E ali houve o batismo, não é, no Espírito Santo. Aí geralmente eles vão narrar os fatos ali de Atos, não é, com Cornélio, com os samaritanos, com os discípulos de João Batista, que haviam sido batizados apenas no batismo do Espírito de João, e quando foram batizados, não é, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles falaram em línguas, Cornélio, e ali os samaritanos, assim como no dia do Pentecoste, não é, aconteceu ali, a Bíblia diz que, não é, labaredas de fogo, não é, passavam ali pela cabeça. Foram eventos, irmãos. No dia do Pentecoste havia a necessidade ali de ser materializado, caracterizado, que aquele era o dia em que o Espírito Santo estava descendo. Jesus, ele disse, olha, não se afastem, né? Fiquem em Jerusalém até que desça sobre vós, até que eu envie o meu Espírito, né? Até que eu mande o meu Espírito sobre vocês. Então, naquele dia ali, né, quando Pedro está ali reunido e ele vê aquelas labaredas e as pessoas falando e se entendendo, Pedro levanta e fala, olha, está se cumprindo a profecia do profeta Joel. Pedro entende que ali estava, né, era a descida do Espírito Santo. E por que acontece com os samaritanos? Né? Quando o evangelho chega para eles, eles vão e falam em línguas. As pessoas tinham que entender que aquilo que aconteceu lá, aconteceu porque eram judeus. Aconteceu também aqui para os samaritanos. Então, os samaritanos também fazem parte da promessa. Aconteceu para os da casa de Cornélio, para os gentios, não é? Que os samaritanos são meio que primos, não é, dos judeus ali, há algum tipo de laço, não é, mas há toda uma divergência que não nos convém agora detalharmos. Se algum irmão quiser depois ficar em dúvida por causa do que eu estou falando, me procure lá pelo WhatsApp. Mas então cai sobre os samaritanos. Agora sobre Cornélio, né, eles eram gentios, então havia necessidade também de se dizer, olha, aquilo que aconteceu lá no dia do Pentecoste, a profecia de Joel, está aqui, também chegou a promessa, o Espírito chegou também para os gentios, e depois ali para os discípulos de João, que não haviam sido batizados pelo Espírito Santo. Então, aqueles fatos, eles aconteceram e foram necessários para que se entendesse que fazíamos agora parte de uma nova sociedade, não é? Essa carta aos Efésios, ela veio tratando justo isso, aonde todos somos uma única família, um só Deus, um só Espírito, um só corpo, um só pastor, não é? Então somos todos um. Por isso, aquilo que aconteceu para os judeus no dia do Pentecostes teve que acontecer para esses outros três segmentos. Agora, assim como a morte de Cristo na cruz, ele morreu uma vez pelo pecado de toda a humanidade, a descida do Espírito Santo se deu ali, e agora não há mais, irmãos, eventos tais como aquele. Agora, existe você ser cheio do Espírito Santo. Né? Eu até botei aqui, necessária manifestação para provar que os gentios também receberiam a promessa.
Né? E a Convenção Batista Brasileira, ela fala o seguinte: quando trata da regeneração, afirma: neste ato, o novo crente é batizado no Espírito Santo, né? Quando está tratando da regeneração, ou seja, da conversão dessa pessoa. Então, o crente é batizado no Espírito Santo e por ele selado para o dia da redenção. E é liberto do castigo eterno dos seus pecados. É isso que a Convenção Batista Brasileira nos fala. Agora, a plenitude no Espírito Santo, não é? Qual é a relação entre o batismo no Espírito Santo e a vida cheia do Espírito Santo ou plenitude do Espírito Santo? O que significa isso? A plenitude do Espírito é o mesmo que ser ou estar cheio do Espírito. Mas não é a mesma coisa que ser batizado no Espírito. Você é batizado no Espírito quando você aceita Cristo. Não é? E ele vai falar, temos vários exemplos dessa plenitude no Novo Testamento. Né? E ele vai dar aqui, eu vou trabalhar justo com Efésios 5, versículo 18, que é o que nós estamos trabalhando. Não vos embriagueis com vinhos, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então há, não é, uma outra questão aqui com o Espírito. Você é batizado pelo Espírito, isso é uma coisa. Agora, eu sou cheio do Espírito, isso aí é uma outra situação. John Stott, ele fala o seguinte, que o primeiro, não é, o ser cheio, né, ou enchido do Espírito é uma característica normal, era uma característica normal de cada cristão dedicado. Não é? E ele vai citar aqui o caso dos 7 homens de Atos 6, versículos 3 e 5, de Barnabé, Atos 11, versículo 24, e os recém-convertidos de Antioquia. Agora, a expressão indica uma capacitação para o ministério ou carga especial, ser cheio do Espírito Santo, que foi o caso de João Batista, né? E das palavras que ele disse de Ananias e Paulo. Existe também ocasiões em que a plenitude do Espírito foi concedida para equipar, não tanto para um cargo vitalício como apóstolo ou profeta, por exemplo, mas para uma tarefa imediata, especialmente numa emergência. Foi o que aconteceu com Zacarias antes dele profetizar em Lucas, não é, 1, versículos 5, 8, quando ele, não é, está ali no templo, com o grupo de cristãos em Jerusalém e em face da perseguição, Atos 4, 8, 31, e com Estevão antes dele ser martirizado. Não é? Agora, qual é a necessidade, não é, da plenitude do Espírito Santo? Qual é a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo? Por que preocupar-se em buscar uma vida cheia do Espírito? Qual é a sua importância? E aí ele nos dá 3 razões pela qual nós devemos buscar, não é, essa plenitude de sermos cheios. Primeiro, porque é um mandamento de Deus para o cristão. Está aqui em Efésios 5, versículo 18. Né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Em segundo, é o único meio de ser espiritual. O cristão tem lutas espirituais. Efésios 6, versículo 12, ele vai falar: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, ele vai dizer que é o único meio de ser espiritual. O cristão tem lutas espirituais, ele tem um inimigo interno que é a sua natureza carnal, o velho homem, o homem caído, não é? Que precisa ser abandonado. Então, se nós não buscarmos, irmãos, sermos cheios do Espírito Santo, esse velho homem nasce, ressurge, né? Assim como um fênix das cinzas, ele vem novamente e ele nos enche. Ao invés de sermos cheios do Espírito, nós vamos ser cheios das nossas próprias vontades, não é? Cheios ali como filhos da ira, como tratamos ao longo dessa carta. Em terceiro lugar, não é? Por que nós devemos ser cheios do Espírito Santo? Porque é a condição para o cumprimento da missão. A missão cristã é servir na causa do Evangelho, com os dons que Deus lhe deu. Mas se não tiver uma vida cheia do Espírito, nós não teremos condição de servir a Deus como convém. Porque aí não sou eu, não é o Espírito que está fazendo, não é? Mas sou eu quem estou fazendo.
E aqui John Stott ele diz que as consequências da plenitude do Espírito, que o apóstolo passa a descrever em Efésios 5, 18 a 21, devem se manifestar em um relacionamento inteligente, controlado e saudável com Deus e com as outras pessoas. E nós estaremos justo entrando, não é, nessa questão aqui na nossa próxima aula, quando nós estaremos aqui, a partir do versículo 21, ele fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí nós vamos entender por que é tão importante ser cheio do Espírito, buscar essa plenitude, porque aí ele vai falar dos relacionamentos entre marido e mulher, o relacionamento entre pais e filhos, o relacionamento com os empregados, com o patrão, e ele vai tratar todos esses pontos. Não é, que se nós não estivermos cheios do Espírito, realmente fica muito difícil, não é, de atendermos aquilo que a palavra de Deus nos concerne. Irmãos, eu agradeço, não é, peço desculpa se ficou um pouco chato pelas leituras que eu fiz aqui, mas eu achei muito importante nós estarmos trabalhando esses pontos. Gostaria de pedir que você, não é, ao terminar de assistir o vídeo, você dê o seu like. Se você não é inscrito, você se inscreva no canal, que você envie esse estudo para os seus amigos, não é, familiares, para os seus amigos, membros da igreja que você sabe que não estão participando. Não deixe de assistir o nosso culto amanhã, às 10h30. Teremos o nosso culto, a nossa ceia, e às 18h30 teremos o nosso culto também, ainda, não é, de acordo com as festividades do aniversário da nossa igreja, que completa, não é, que completou na quarta-feira passada, não é, 48 anos de idade e de existência, né? Então os irmãos estejam assistindo, né, participem desses cultos de celebração pelo aniversário de nossa igreja no próximo domingo. Que o Senhor possa estar nos abençoando, que essas palavras achem guarida no coração de vocês e que o Espírito Santo possa estar trabalhando aquilo que eu não fui capaz, não é, de alcançar nos irmãos. Amém.